chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Lu Moura, consteladora, terapeuta floral sistêmica, e o meu trabalho como terapeuta, eu senti assim que ele ganhou uma proporção quando eu me apropriei da terapia sistêmica. Eu fui uma pessoa muito resistente a um curso de constelação, vocês não sabem quanto. Então é muito engraçado, porque aquilo que a gente mais resiste tem realmente esse chamado, é que a gente tem medo, né? Quando o nosso coração vibra mais forte, quando o nosso coração sente o chamado, né, mais profundo da alma, a gente realmente sente medo. Porque muitas vezes não é um sentimento novo, um sentimento comum para nós. E a terapia floral sistêmica, ela nasceu de uma forma muito simples. Muito simples. Porque eu comecei a fazer. E eu não conseguia mais atender as pessoas sem unir esses dois grandes princípios, que é o que eu vou falar para vocês, seguindo a orientação desses dois grandes mestres, né, que foi o Dr. Bach e o Bert Hellinger. E hoje é uma coisa muito natural. E já faz alguns anos que as pessoas vêm me pedindo para falar mais sobre a terapia floral sistêmica, para trazer mais informação. Então, eu vou compartilhar uma tela, né, para que vocês me acompanhem. A proposta hoje, nessa noite, eu quero falar para vocês sobre a terapia floral sistêmica e a proposta que eu trago da constelação aplicada aos florais de Bach. E da onde que isso se fundamenta, tá? Em algo que eu acredito e que eu vejo de uma forma muito especial, que é que o terapeuta floral sistêmico, ele olha além do que os olhos veem. O que é isso? Nós entendemos que o nosso corpo é o aspecto visível da nossa alma, aquilo que é tangível, aquilo que guarda a nossa memória, né? Eu sempre falo que as nossas emoções, elas não estão na nossa mente. As nossas emoções, elas estão no nosso corpo. É ele que guarda toda a nossa memória emocional. E a nossa alma, então, é o aspecto invisível do nosso corpo. E os nossos sentidos são a expressão dessa conexão. Então, quando a gente está falando da terapia floral sistêmica, a gente está falando de trabalhar com uma metodologia que vai buscar enxergar além do que os olhos veem, entendendo que nós temos, sim, uma parte que é tangível, que é visível, e que esta parte tem uma tarefa explícita que tem que ser feita, que é uma mudança de comportamento, que é uma mudança de hábito, que é uma mudança de atitude. Mas nós temos o aspecto invisível do nosso corpo, que é para onde a nossa alma olha que está a dor do nosso coração. Então, quando a gente está trabalhando com a terapia floral sistêmica, a gente entende que nessa tarefa implícita está olhar para a nossa alma, olhar para onde que ela está olhando e entender o que dói e por que dói, né? Não tem como a gente falar da terapia floral sistêmica sem falar do Dr. Bach, né? O Dr. Bach que foi esse grande médico, esse grande cientista da alma, que foi um visionário no tempo dele. Enquanto não se falava em medicina, sem ser a medicina alopática, a medicina ortodoxa, ele fez o quê? Ele saiu, ele abandonou o consultório dele em Londres, né? Ele foi para o interior do país de Gales, ele foi atrás de uma medicina que não fosse invasiva, de uma medicina que contemplasse não só o nosso físico, mas também a nossa alma, porque ele nos disse que adoecemos na alma, e o nosso corpo traz o reflexo da doença das nossas emoções, né? E que a doença, ela nada mais é do que um alerta, que ela vem para nos avisar que a nossa alma
está vivendo em dissonância com a nossa personalidade, ou seja, estamos vivendo fora da senda da nossa alma, estamos vivendo fora do propósito da nossa alma. O Dr. Bach nos trouxe a visão da trindade, né? O que é essa trindade? Ele entendia que existe um eu superior, que é perfeito, que guarda todas as qualidades e virtudes que nós precisamos, que nós temos a nossa alma, que é esse aspecto invisível, mas que anima o nosso corpo. E temos o corpo, que é esse aspecto tangível e que acolhe a nossa alma. E que nessa trindade nós temos todos os recursos necessários para viver em harmonia e com saúde. Acontece que, quando temos um bloqueio emocional, o que acontece? Essa tríade perde o seu equilíbrio. E aí a doença vem como esse alerta, como este resultado dessa dissonância. Já quando a gente conversa sobre Bert Hellinger, que também foi um visionário, né? Ele foi um observador da alma humana, né? E o que Bert Hellinger nos deixou? O ensinamento de que a nossa alma, ela está sujeita a vínculos afetivos, vínculos invisíveis aos nossos olhos, mas fiéis ao nosso coração. E que nós estamos sujeitos a estes vínculos, que são eles que direcionam as nossas ações. E olha que interessante, enquanto o Dr. Bach trouxe a tríade do eu superior, da alma e do corpo físico, Bert Hellinger trouxe a tríade das 3 ordens do amor. As 3 ordens do amor são 3 princípios sob os quais algo se desenvolve. Bert Hellinger chamou de pertencimento, hierarquia e equilíbrio. E que, quando um desses aspectos não estão sendo observados, nós vivemos o conflito e, consequentemente, a dor emocional. Então, a terapia floral sistêmica, ela vai trabalhar com uma metodologia desenvolvida do olhar sobre o ser, o entendimento desse ser, o entendimento da sua personalidade, o seu modo de agir, porém entendendo que este ser, que este modo de agir está comprometido por impedimentos nas suas relações familiares. Eu não tenho que ver somente aquele indivíduo, eu tenho que ver aquele indivíduo dentro do seu contexto e da sua alma familiar. Então, percebam que nesse método terapêutico, o nosso olhar está voltado, sim, para a dor emocional que o nosso cliente tem, porque ele vai vir, ele vai chegar, ele vai trazer uma dor emocional, porque é isso que ele vem buscar, o alívio para essa situação. Porém, nós vamos olhar para essa dor emocional buscando identificar qual é o conflito que existe ali, e eu vou fazer essa leitura deste conflito através da visão sistêmica. E o que eu vou buscar a partir daí? O entendimento, a consciência e a transformação dessa dor emocional. Por que consciência? Porque nós só conseguimos mudar, entender ou transformar aquilo que conhecemos, aquilo que está visível aos nossos olhos. Porém, não basta só conscientizar, eu tenho que entender de que forma esta situação age na minha vida, de que forma eu me torno leal àquela situação, de que forma eu vou criando processos, muitas vezes, de expiação com autossabotagem, aonde que o fluxo energético do amor está interrompido.
nessas relações. E só depois, então, de conscientizar, de entender, é que é possível transformar. E o resultado disso é o que eu chamo do assentimento. Que o assentimento é uma fala, né, muito presente no João Garriga, aonde ele diz que assentir é permitir que algo descanse em nosso coração. Eu gosto muito de trazer como exemplo para os meus alunos, para os meus clientes, que o nosso coração é uma grande sala. E que nessa sala existe uma cadeira para cada um de nós. E quando a gente não disputa a cadeira com outro membro do nosso sistema, ou quando a gente não tenta ocupar 2, 3 cadeiras ao mesmo tempo, o campo todo vive e fica em paz. E aonde que entra os florais de Bach, né? Com essa visão sistêmica, eu faço essa identificação do cenário de dor. E com os florais de Bach, então, nós vamos imprimindo uma nova informação nesse campo de consciência. Por quê? Porque as essências, elas, em ressonância com este campo da alma familiar, elas vão criar um campo ativo e receptivo para essa consciência, entendimento e transformação da dor emocional.